Olá, sou o professor Jorge Kennedy e vou continuar aí a segunda parte da aula de funções reais, iniciando aí com qualidade de uma função. A função ela pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. A função injetora, então no diagrama de flecha, notaremos que os elementos distintos do conjunto A correspondem a elementos distintos de B. Então a função é injetora. Vamos lá. Então eu tenho dois conjuntos, o A que tem os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. O conjunto B, que tem os elementos menos 1, 1, 3, 5, 7, menos 3. Nós vamos determinar a função de A e B, né, definida pela lei y igual a 2x mais 1. Então vamos lá. Né, menos 2 mais 1 dá menos 1. 0 mais 1 dá 1. 2 mais 1 dá 3. 4 mais 1 dá 5. 3 mais 1 dá 7. Então, o menos 3 aqui do conjunto de chegada não está se relacionando com nenhum elemento do conjunto de partida, mas isso não é problema, então é uma função. E por que é uma função injetora? Porque todos os elementos do conjunto, elementos distintos do conjunto A, estão se relacionando com elementos distintos do conjunto B. Eu não tenho nenhum elemento aqui, eu não tenho elementos aqui que estão se relacionando com os mesmos elementos aqui. A relação aqui é de 1 para 1, né? Tanto na ida, isso é obrigatório para ser função, quanto na volta, ok? Então, é uma função injetora. Vamos ao segundo exemplo. Agora nós vamos determinar a função de R em R, ou seja, o conjunto de partida, o domínio da função é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, definido pela lei y igual a 2x mais 1. Eu não consigo representar num diagrama, porque agora eu tenho dois conjuntos infinitos. Eu vou representar no gráfico, no plano cartesiano, né? Como isso é uma função do primeiro grau que veremos mais à frente, mais adiante, eu posso representar com dois pontos o meu gráfico, né? Então, quando x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E quando x for menos 2, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 1, menos 3. Definir os dois pontos, eu tracei a minha reta aí, onde representa a função y igual a 2x mais 1. Ou seja, para cada elemento no eixo x, que é o conjunto de que é o domínio da função, conjunto de partida, eu terei um elemento relacionado no conjunto de chegada, que é o contradomínio, né? E o contradomínio aqui no caso é o próprio conjunto de imagem, que é o eixo y. Então eu sempre vou ter a relação aqui de 1 para 1, tanto na ida como na volta. Por isso é uma função injetora, ou seja, por exemplo, quando x for menos 1, ok? 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Menos 2 mais 1, tá aqui a minha imagem, seria menos 1, ok? Teria aqui o ponto, aproximadamente aqui, tá bom? Então, quando x for 0, o meu y vai ser 1, o ponto seria aqui, ó, ok? Então, para elementos distintos no domínio da função, terei elementos distintos no contradomínio da função, por isso é uma função injetora. Note que nesta função, para cada elemento distinto do eixo das abscissas, teremos um elemento distinto correspondente no eixo das ordenadas, logo f é uma função injetora. Vamos ao terceiro exemplo, né? Vamos determinar aí a função de R em R, né? Definida pela lei y igual a x ao quadrado menos 9. Então eu tenho esse gráfico aí, ok? Que é uma função do segundo grau, representando, né? Vamos notar que f de menos 3 é igual a f de 3, que é igual a zero. Né? Então a imagem de menos 3 e a imagem de 3 é igual a zero. Opa! Ou seja, menos 3 e 3 têm a mesma imagem. Logo, essa função não é injetora, ou seja, eu tenho elementos distintos se relacionando com o mesmo elemento. Elementos distintos se relacionam com elementos distintos. Elementos diferentes se relacionam com elementos diferentes. Bom, a função sobrejetora, no diagrama de flechas, notamos que cada elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Logo, o conjunto imagem da função f é o próprio conjunto B e, portanto,
a função é sobrejetora. Então vamos primeiro trabalhar com dois conjuntos finitos, né? O conjunto A e o conjunto B. Né? A função é de A em B, definida pela lei y igual a x ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Percebam, a qualidade da função sobrejetora é o seguinte, ele fala o seguinte, que é uma função, primeiro tem que ser uma função, todos os elementos do conjunto A, do conjunto de partida, tem que ter uma relação no conjunto de chegada, então é função, né? E para ser função sobrejetora, o conjunto B tem que, o contradomínio é o próprio conjunto imagem, ou seja, todos os elementos do conjunto de chegada têm relação com elementos no conjunto de partida, ou seja, não sobra ninguém em B, ok? Por isso a função é sobrejetora, ok? Ou seja, o contradomínio é formado pelos elementos 0, 1, 4 e 9, e a imagem da função é formada pelos elementos 0, 1, 4 e 9, ou seja, o contradomínio é o próprio conjunto imagem, por isso a função é sobrejetora. Então vamos ver agora, a função, né, é y igual a x ao quadrado, onde o domínio é R e o domínio é o R+, ou seja, é o conjunto dos números reais não negativos. Então tá aí, ok? Então, no meu domínio aqui, tá bom? O meu domínio é a reta horizontal, o eixo do x, e o meu contradomínio, ok, é do zero para cima. Do zero para baixo, que são os números negativos, ok? Não pertence à minha função, não é o contradomínio. O contradomínio é do zero para, né, para cima, inclusive o zero, ok? Então aqui, para qualquer elemento do zero para cima, né, eu terei aí será uma imagem do eixo dos elementos do meu domínio que estão contidos, né, que pertencem, perdão, ao eixo horizontal, o eixo do x. Então, qualquer elemento que eu pegar aqui no eixo do x e levar ao quadrado, eu vou achar uma imagem aqui no eixo dos y na parte dos números reais não negativos. Notamos que cada elemento do conjunto dos números reais não negativos é imagem de pelo menos um elemento do conjunto dos números reais. Logo, o conjunto imagem da função f é o próprio conjunto, né, dos números reais não negativos. Então, é uma função sobrejetora. Bom, o terceiro exemplo, ok? Nós vamos determinar a função de R em R, definida pela lei y igual a 2x mais 1. Então, nós já vimos aqui essa função aqui. Deixa eu fazer uma correção rápida aqui no gráfico. Ok? Houve um erro aqui de digitação, vamos corrigir rapidamente. Inclusive, essa função já foi mostrada anteriormente, como ela também é sobrejetora, vamos aproveitar. Então, está aqui nosso terceiro exemplo. Nós vamos determinar a função de R em R definida pela lei y igual a 2x mais 1. Então, aí nós temos dois pontos, né, que nós vimos já anteriormente no exemplo. Né? Y igual a 2x mais 1 é a função, ou seja, notamos que todo elemento do conjunto R é a imagem de pelo menos um elemento do conjunto R. Logo, o conjunto imagem da função f é o próprio conjunto R, e, portanto, é uma função sobrejetora. Então, como na explicação anterior, né, todos os elementos da minha reta, todos os elementos da minha reta vertical, né, das abscissas, é a imagem de pelo menos um dos elementos, né, do conjunto dos números reais que estão na reta do eixo do x. E a função bijetora, né, ela de f de A em B, né, quando ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Primeiro vou exemplificar com dois conjuntos finitos, ok? O conjunto A formado pelos elementos menos 3, 0, 1 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 0, 3, 4 e 7. É uma função definida
uma função, né, de a em b definida pela lei y igual a x mais 1. Então tá aí, ok? Menos 3 mais 3 dá 0, 0 mais 3 dá 3, 1 mais 3 é igual a 4 e 4 mais 3 é igual a 7. Percebam por que ela é função injetora. Eu tenho elementos distintos com imagens distintas e o meu conjunto B, que é o contradomínio, é o próprio conjunto de imagem. Por quê? Todos os elementos do conjunto B têm relação com os elementos do conjunto A, ou seja, não sobra ninguém B. Tá? E vamos agora ver quando o domínio é real e o contradomínio é real, como nós vimos já anteriormente também. Vamos fazer a mesma correção aqui, porque o gráfico é o mesmo, rapidamente, né? Para não perdermos tempo. Vamos aqui mexer aqui rapidamente aqui no gráfico, só para darmos continuidade com nossa aula, ok? Pronto. Então, tá aí a minha função, já foi falado anteriormente, ok? Então, tá aí o gráfico, a explicação já foi dada, inclusive já foi falado, né? Notamos que cada elemento do conjunto R é imagem de pelo menos um elemento do conjunto R, logo o conjunto de imagem da função f é o próprio conjunto R e, portanto, a função é sobrejetora. E note que nesta função, para cada elemento diferente, distinto do eixo das abscissas, teremos um elemento diferente correspondente ao eixo das ordenadas. Logo, f é função injetora. E logo, f é função bijetora. Então, se ela é sobrejetora e injetora, ela é bijetora. Bom, vamos falar sobre o domínio de uma função real. Consideramos que o domínio de uma função f, ou chamamos aí de f, salvo indicação em contrária, é o conjunto de R formado por todos os valores de x para os quais as superações de cada expressões são possíveis, resultando de um número real. Tal função, na qual o domínio é subconjunto de R, é chamada função real. É possível de determinar o domínio de uma função real conhecendo apenas a lei de correspondência entre seus elementos. Primeiro caso, quando a variável aparece no denominador da fração. Condição, o denominador de uma fração deve ser um número diferente de zero. Exemplo, determinar o domínio de f de x igual a 3 mais x dividido por 2x menos 5. 2x menos 5 tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Nós aí resolvemos como se fosse uma equação do primeiro grau, e eu acho aí que x pode ser qualquer número real, com exceção do 5 sobre 2. Porque se eu substituir o x aqui por 5 sobre 2, vai zerar o denominador, e não pode. Então, o domínio da função é o meu x, é todo número x pertencente a R, tal que x tem que ser diferente do número 5 sobre 2. O segundo caso, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par. O radicando de um radical de índice par deve ser um número maior ou igual a zero. Não pode ser negativo, não é isso? Porque não existe, né, raiz com índice ímpar. Okay? No conjunto dos números reais, não existe raiz com índice ímpar de número negativo. Então, nós vamos determinar aí o domínio da raiz quadrada da função, onde a sua lei é a raiz quadrada de 2x menos 6 sobre 5. Ou seja, 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Porque, perdão, eu falei aqui o índice par, tá? Eu falei índice ímpar, tá? Números, raízes com índice pares de números negativos, perdão, tá? Porque a raízes de números as raízes com índices ímpares de números negativos existem. Bom, então aqui na realidade é uma inequação, né? Resolvendo a inequação, eu vou ver que meu x ele tem que ser maior ou igual a 3. Porque se eu substituir por qualquer valor aqui menor do que 3, o que vai acontecer? Vai me gerar um número negativo. Por exemplo, se eu substituir por 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 6 menos 4. E a raiz quadrada de menos 4 não existe no conjunto dos números reais. Bom, então o domínio da função é o meu número x que pertence a R, tal que esse número tem que ser um número maior ou igual a 3.
O terceiro caso é quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, e esse radical está no denominador de uma fração. Este caso é uma reunião dos dois primeiros casos, logo o radicando deve ser um número maior que zero, ok? Porque ele não pode ser negativo e não pode ser zero. Então vai ser uma inequação, né? Onde a minha função tem que ser maior que zero, ou seja, a condição aqui que x tem que ser maior que menos 2. Se eu substituir o x por menos 2 vai dar zero, não pode. E se eu substituir por valores menores que menos 2 vai dar negativo. E raiz com índice par de número negativo no conjunto dos números reais não existe. Então o domínio da função é meu x que pertence a R, tal que x é maior que menos 2. O quarto caso é quando a variável aparece no logaritmando. Segundo a condição de existência de um logaritmo, o logaritmando deve ser positivo. Exemplo, determinar a função, né, do logaritmo neperiano de x. X tem que ser maior que zero. Condição, domínio da função, x pertence a R, tal que x maior que zero. E o quinto caso, quando a variável aparece na base do logaritmo. Segundo a condição de existência de um logaritmo, sua base deve ser positiva e diferente de 1. Determinar o domínio da função log de 10 na base x. X tem que ser diferente de 1 e maior que zero. Ou seja, o domínio da função é o conjunto do número x pertencente ao conjunto de números reais, tal que x é diferente de 1 e maior que zero. E a determinação do domínio de imagem de uma função conhecendo o gráfico está aí. Ó. Então está aqui o meu domínio, essa parte vermelha, e está aqui o meu contradomínio. Ok? Está aí. Ó. Domínio. Né? O x ele é maior ou igual a x' e menor ou igual a x duas linhas. Né? Então aqui são intervalos fechados e aqui é a mesma coisa. Ó. O contradomínio, né, vai ser maior ou igual a y' e menor ou igual a y', porque também tem aqui intervalos fechados. Ok? Bom, então vamos determinar aqui o domínio dessa função. Né? O domínio aqui é o conjunto dos números reais. Vamos corrigir esse gráfico aqui, que é aquele gráfico que deu um errinho, né? Vamos corrigir ele rapidamente? Não tem problema. Quando está errado, a gente corrige aqui ao vivo. Ao vivo e a cores. Isso é fácil. Ó, beleza, vamos lá. Então, como o domínio é o próprio conjunto, são os elementos que pertencem ao conjunto do eixo das abscissas, e o contradomínio são os elementos que pertencem ao conjunto do eixo das ordenadas, né? Ou seja, o domínio da função é R e o contradomínio da função é também o próprio R. Vamos determinar o domínio e imagem dessa função? Ok? Então aí o domínio é o conjunto de números reais, tá vendo? E o contradomínio é R+, porque é do zero para cima. Opa! Porque é do zero para cima. Ok? Bom, e a função inversa? Considere a função f de A em B bijetora. Opa, eu só posso determinar a função inversa se ela for bijetora, tá bom? Chama-se função inversa de f a função g de B em A. Percebam que função inversa eu vou inverter. O meu domínio vira contradomínio, o meu contradomínio vira domínio. Né? Quando e somente quando f de m igual a n equivale a g de n igual a m. Ou seja, o meu x vira y e o meu y vira x. Né? Quaisquer que sejam m pertencente a A e n pertencente a B. Indicaremos a função inversa de f por f elevado a menos 1. Vamos ao exemplo. Ó, então nós temos aqui dois conjuntos finitos, conjunto A e conjunto B, e a lei deles é y igual a x mais 3. Ok? Menos 3 mais 3 dá 0, 0 mais 3 dá 3, 1 mais 3 dá 4 e 4 mais 3 dá 7. Né? Tá aí. E a função inversa é só inverter. Né? O meu x, o meu y vira x e o meu x vira y. Ok? Então a função inversa, né, de f elevado a menos 1 de B em A é obtida invertendo a ordem dos elementos de cada
para o ordenado da função f de a em b, ok? Bom, então vamos ver como é que funciona algebricamente. Aqui eu tenho a minha função inversa agora, né? O meu conjunto B passou a ser o conjunto de partida e o conjunto A passou a ser o conjunto de chegada. Então, a função inversa, na realidade, ok? O meu y vira x e meu x vira y. Meu x vira y e meu y vira x, ok? Aí, vamos isolar o y de novo. Tá aí a minha função inversa. Y é igual a x menos 3. 0 menos 3, menos 3. 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 7 menos 3, 4. Aqui eu tenho uma outra, né? Vamos inverter de novo aí. Né? O y vira x e o x vira y. Ok? Vamos isolar o y, que nós teremos aí a função inversa. E a função composta? Vamos observar um evento das atividades da tecnologia e assim estabelecer um exemplo que nos dê a ideia de função composta. Um laboratório de provas submeteu um determinado carro a um teste de consumo, relacionando com o custo do combustível. Os resultados foram tabulados da seguinte forma. Eu tenho aí tabela 1, né? Então, o percurso de 18 km, o consumo é de 1 litro, 36 km, o consumo é de 2 litros, e assim sucessivamente. E a lei que define o consumo em função do percurso é essa aí. F de x é igual a x sobre 18. Ok? Quando o percurso for 18, 18 sobre 18 dá 1, 36 sobre 18 dá 2, 54 sobre 18 dá 3 e 76 sobre 18 dá 4. E a tabela 2, né? A lei que define o custo em função do consumo. Tá aí. Né? Então, quando o consumo for 1 litro, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E a terceira tabela é o percurso em função, né? A partir das funções obtidas, temos a relação do percurso e custo, que chamaremos de função composta. Tá aí. Ok? Ou seja, o custo está em função do percurso. Quando eu percorrer 18 km, 18 vezes 6, eu gasto R$ 3. Quando eu percorrer 36 km, 36 dividido por 6 dá R$ 6 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para descobrir essa maneira de maneira algébrica? Muito fácil. Eu chamo aí GOF de x, ou seja, g de f de x. Então eu tenho a função g, ok? Que é 3x, e tenho a função f, que é x sobre 18. G de f de x. Então, g de f de x, né, eu vou substituir na função g o x pela função f de x, ok? Então, na função g, eu vou substituir o x por x sobre 18. Então, vai ficar... Então, g de f de x é 3 vezes f de x, que vai ficar 3 vezes x sobre 18, que é igual a x sobre 6. Essa é a minha função composta.